Olá, professores! Sejam muito bem-vindos à nossa formação do mês de maio para as turmas de segundos anos. Então, para dar início, iremos estar aí de olho no nosso plano bimestral. No nosso plano bimestral, para as próximas semanas, vocês estarão trabalhando com duas habilidades muito importantes e que se complementam. A primeira habilidade diz que as crianças precisam comparar, ordenar e registrar os números naturais até a ordem da centena. Então veja, comparar, ordenar e registrar esses números. Então eles vão ter que reconhecer quem são os maiores, quem são os menores, né? Saber a ordem que esses números aparecem numa sequência e registrar esses números para além das quantidades. Com isso, a gente já entra na habilidade de baixo. Então, eles vão ter que saber compor e decompor esses números, né? E para isso, eles vão poder usar aí, como a habilidade diz, o suporte de material manipulável e também por meio de diferentes adições. Vamos lá, então? Então, quando a gente fala dessas habilidades, a gente está falando da importância do quadro numérico dentro da sala de aula. Só que um quadro numérico que não seja estático, que não esteja na sala de aula simplesmente para enfeitar o ambiente, mas que seja um quadro numérico que tenha a possibilidade de construção desse conhecimento. Então, aqui eu deixo um exemplo de um quadro numérico simples, em que as crianças constroem com o professor. Esse quadro que vocês estão vendo aí, ele é feito todinho de papel e a professora plastificou com contact para que os números possam ser colados e descolados sem rasgar. Dá para fazer com EVA, dá para fazer com TNT, né? Colocar velcro, clipes, ou fazer com bolso, né? Dá para fazer com aquele plástico costurado e os bolsinhos. Cada um vai adequando à realidade que vive na sua escola. O importante é que as crianças possam manipular as fichas dos números. Por quê? Para que elas possam trabalhar os padrões que estão presentes nesse quadro numérico. Então, a gente tem aí, por exemplo, se a gente observar, né, o quadro, a gente vai ver que cada linha agrupa números, né, de 10 em 10. Então, eu posso fazer uma contagem de 10 em 10 e marcar com as crianças onde é que para, né? Então, se eu pedir, vamos contar de 10 em 10, onde é que eu vou nesse quadro para saber qual é o resultado dessa contagem? E aí a gente pode propor outros desafios, contar de 5 em 5, né? E vai propondo de 2 em 2, de 3 em 3, né? E vai marcando, né, com eles onde que estão esses números, como é que eu faço para contar assim, como é que eu agrupo os números, né? Tiro o que não vai contar, deixa só o que está contando. Então, se eu vou contar de 3 em 3, então vamos lá. 1, 2, 3. Então, o 3 fica, o 1 e o 2 sai. 4, 5, 6. Então, o 4 e o 5 vai sair, o 6 vai ficar. Então, a gente vai trabalhando com eles de uma forma bem visual, bem concreta, como é que se monta uma sequência numérica, né, recursiva aí, com diferentes padrões, tá? Outra coisa que a gente pode pedir para eles analisarem também são as colunas desse quadro. Então, por exemplo, vamos olhar lá para a coluna do número 5. Quando a criança for terminando de montar esse quadro todo, todos os números que estiverem na coluna do 5 terminam com 5. E na do 8? Todos terminam com 8 também? E como eles começam? E aí vai trabalhando essas regularidades com as crianças, né? Que é muito interessante também, tá? Então, o quadro numérico ele vai tornando concreto esse entendimento do que é a sequência numérica, né? O comparar números, tudo que a habilidade estava pedindo, tá certo? E aí, quando ele for fazer as atividades de registro lá no livro,
ter vivido esse momento concreto com o quadro numérico vai ser muito importante. Uma outra atividade legal e que trabalha isso também são as retas numéricas. E aí, quem nunca trabalhou com reta numérica e quiser dar uma olhadinha, o curso do primeiro ano, ele está falando bastante sobre isso, tá bom? E aí aqui eu vou estar mostrando assim outras atividades que podem ser feitas com o quadro numérico, né? Então, e modelos de quadro numérico. Às vezes as escolas até têm, né? Esses modelos aqui que são de lona, né? Vou até usar uma corzinha aqui, ó, para mostrar para vocês. Esse daqui, ó, que eu estou fazendo a setinha aqui. Esse de lona, muitas escolas têm. E aí, como que eu faço para trabalhar com esse quadro, Tati? A minha escola já tem. Eu vou ter que fazer com as crianças, com fichinha solta, igual você falou lá? Não, a gente pode usar cartões, como eu tenho aqui, ó. E a gente vai, ó, esconder os números, mostrar esses números para as crianças. Então, ó lá, não estou olhando a coluna do 5? Então, a coluna do 5 está escondida nesses cartões que a professora colocou, uma tira de papel colorido, que vocês podem pôr também. Como será que terminam esses números que estão nessa coluna do número 5? Aí eles vão ter a visão de todos os outros. E vão ver que na coluna do 2, olha lá, vamos olhar para o 2 aqui, ó. Aqui, ó, coluna do 2, todos terminam com 2. Todos. Na do 3, todos terminam com 3. Opa, então na do 5, eles já vão matar a charada. E aí a gente tira os cartões e mostra para eles. Quando eu for fazer, por exemplo, né, na rotina da sala, a exploração do ajudante do dia, esconde com os cartões 2 números aí do quadro numérico e pede para a criança descobrir qual número é e contar como ela fez isso, né? Então são explorações, em vez da gente fazer, vamos lá, numerais de 1 a 100 no caderno, que só vai tomar tempo e é uma coisa mecânica, aqui eu estou trabalhando os numerais de 1 a 100 pensando sobre eles. Então, ao mesmo tempo que eu vou usar para fazer aquele registro no caderno, eu uso para fazer uma atividade como essa e registrar o que está sendo explorado. Então, por exemplo, nesse dia que eu tampei toda a coluna do 5, que números eu posso registrar no caderno? Os números que estão na coluna do número 5. Gente, vamos registrar no caderno essa coluna que a gente explorou hoje? Né? Quando eu escondo determinados números e peço para o ajudante do dia descobrir que número é. Escrevam no caderno que número vocês acham que é. Vamos ver se o ajudante vai acertar ou errar. Né? Então, eu já estou fazendo a exploração aí do quadro numérico dos números de 1 a 100. Né? De uma forma muito mais criativa e muito mais significativa para a criança, porque tem um porquê das coisas, tem uma situação, problema para resolver, tá? E aqui uma outra atividade que a gente pode dar no caderno também com quadro numérico é que as crianças descubram, né, números dentro do quadro. Então eu dou a tabela do quadro numérico com alguns números, né? E aí eu peço para que eles coloquem somente de 10 em 10, ou que eles escrevam somente a sequência de 5 em 5. Hoje nós vamos fazer onde está a linha dos 70, né? Então eu posso trabalhar dessa forma. Procure somar 38 e 25 usando o quadro das centenas. Então, aí ele vai pegar esse quadro, ele vai achar onde está o 38, né? E vai somar 25 para descobrir que número é. Então, ele usa o próprio quadro como recurso para fazer a adição. Isso é muito interessante. E para eles é uma atividade que envolve um raciocínio muito maior do que se ele tivesse só copiando a sequência de números no caderno, tá? Então, são algumas dicas aí de como explorar, tem muitas outras, tá, gente? E lá no Drive eu vou deixar também para vocês mais atividades, tá? Então, aqui tem várias sugestões, então posso pedir para que eles façam uma soma absurda. Vou dar uma situação problema na segunda-feira
e até sexta-feira eu quero ver quem consegue resolver. Então, eu vou dar, por exemplo, a situação aqui, né, que está prevista aqui na atividade. Vamos lá. O 25 mais 10, mais 10, mais 10, mais 3, mais 2. Aí eles vão falar, nossa, professora, que contona, segundo ano, como que vai fazer isso? Ué, se ele entendeu que cada vez que eu desço para a linha de baixo já é 10, então ele já calculou o primeiro 10 aqui, o segundo 10 aqui, o terceiro 10 aqui, certo? Mais 3, mais 2. Pronto, ele já chegou no resultado, tá bom? Então aí fica uma sugestão, uma dica do que pode ser feito. E pode ser feito de outras formas também, tá? Então a gente vai podendo trabalhar de outras maneiras. Aí são só algumas dicas aqui, mas tem muito mais ideias para explorar. Cada dia fazendo uma, uau, as crianças vão ficar muito craques nessas sequências. E o outro jogo, que eu vou deixar para vocês também disponível, né, ensinando como joga e tudo mais, é o Sempre 10. Então, as crianças vão sortear as fichas que estão aqui do lado, né? Então, a gente tem fichas aqui, ó, de 1 a 9. Cada criança sorteia 2 fichas e soma. Se ela formou 10, ela vem aqui e marca o ponto, né? Porque ela vai colocar aqui, ó, formando 10. Então, aqui tem que formar 10, tá? Quando aqui tem que formar 10, aqui tem que formar 10, aqui embaixo 10. Quando elas já pegarem o jeitinho, aí você começa a dificultar. Então, aí eu só posso seguir as linhas. Então, aqui, o número que está aqui, o número que está aqui e o número que está aqui tem que dar 10. Porque daí eu já começo a fazer um quadro mágico, né? Depois que elas já tiverem mais sabidas, tá? Aqui, aqui e aqui também tem que dar 10, tá? Mas esse jogo eu vou deixar todas as orientações lá no Drive, vou deixar o jeito mais simples e esse jeito mais difícil de jogar também, tá bom? E tem alguns outros jeitos de jogar também que eu encontrei, que tem vários livros, né? Esse foi tirado do Matema, então é um jogo bem bacana que a turma do Matema trabalha, tá bom? E aí, como a gente está vivendo aí um tempo em que a gente precisa pensar um pouquinho mais nessa cultura da paz nas escolas, nós temos visto várias invasões em escolas, né? Tivemos até assassinatos de professor, né? Um medo pairou sobre a nossa comunidade escolar. Então, eu trago aí 3 sugestões de livros para a gente trabalhar com as crianças, né? Esse interpretar dos sentimentos, esse desenvolvimento da competência socioemocional, né? Então temos aí, eu vou deixar para vocês no Drive também, o livro A Casa dos Sentimentos, O Monstro das Cores e o livro dos Sentimentos. Até a próxima!